REC ali para eu começar. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui nos acompanhando mais uma vez nesse espaço que a Associação Brasileira dos Biomagnetistas nos proporciona de divulgar as técnicas, né, das práticas integrativas e complementares magnéticas e os resultados sólidos, consolidados que isso traz para a vida das pessoas, para a vida dos pacientes, de quem já recebeu esses tratamentos. Então, você que está chegando agora nesse vídeo, vamos conversar com pacientes da Rosângela Maciel, que fala lá de Rondônia, Rolim de Moura. A Rosângela colocou em prática, lá na cidade dela, um projeto social para atender pacientes oncológicos. Esse projeto já está acontecendo há alguns meses. A gente já conversou aqui no canal do YouTube da Abrabio com a Rosângela em outra oportunidade, onde ela contou como foi implementar esse projeto, como foi desenvolver o projeto, escrever, né? A participação da Abrabio, a ajuda da Abrabio, da Adriane, que é a presidente da Abrabio, na elaboração do projeto. Depois, a Abrabio conversou com a diretora, com a equipe, né, que coordena a ONG Mulheres de Lenço, que é essa entidade filantrópica lá em Rolim de Moura, que faz o atendimento a essas pessoas. E hoje, especialmente, nós estamos aqui para encerrar essa tríade, né, esse trio de conversas com as pacientes que foram atendidas pela Rosângela. Então, a gente agradece especialmente cada uma de vocês que está aqui. Por enquanto, nós temos aqui a Sueli e a Edinaura, devem se juntar a nós daqui a pouco, outras pacientes. A gente agradece muito vocês, essa exposição, né? Isso que vocês topam vir aqui a público contar um pouquinho dessa história, um pouquinho de como foi receber essa terapia. A gente sabe que não é fácil, não é um momento fácil para ninguém. O tratamento oncológico, em geral, ele debilita muito, ele cansa muito, ele mexe muito, né? Tanto com o físico quanto com o emocional. Então, por isso, a nossa gratidão é maior ainda a vocês que toparam fazer isso, porque, assim como vocês se beneficiaram dessa técnica, quantas outras pessoas, né, poderão se beneficiar também conhecendo essas histórias. Então, eu vou pedir para cada uma de vocês dizer o nome e de que cidade estão falando. A cidade, acho que eu vou ser óbvia aqui, né, porque é Rolim de Moura, mas o nome e rapidinho para a gente iniciar essa conversa. Sueli. Meu nome é Sueli, sou de Rolim de Moura, Rondônia. Está fazendo desde quando o tratamento... Agora eu já mudei o roteiro, né? Quando é que tu começou o teu tratamento oncológico, Sueli? Meu tratamento oncológico, eu descobri meu câncer em maio. Então, desse ano, já fiz a cirurgia e entrei para fazer quimioterapia agora, né? Tá. Aí já volto a falar contigo. Tá, ok. Edinaura. Edinaura da Silva Souza, sou de Rolim de Moura. Teu tratamento oncológico convencional, com a medicina, começou quando? Olha, o meu é de Hanseníase. Ah, tá. Perfeito. Rosângela, eu não vou te perguntar muita coisa, porque quem quiser saber mais detalhes desse projeto, tem lá uma entrevista completa com a Rosângela, mas a Rosângela Maciel é a terapeuta de práticas integrativas e complementares magnéticas que está desenvolvendo e implementando esse projeto lá. Rosângela, só para a gente alinhar aqui, que técnicas tu aplicou nesse projeto, nesses tratamentos que tu vem desenvolvendo e há quanto tempo? Eu apliquei o biomagnetismo, que é o rastreio completo, protocolo de desintoxicação,
e também rastreio do emocional. Aham. A gente vem há 3 meses, né? Um pouco mais, fazendo. Nem todas elas, tem mais, né? Mas elas ainda não conseguiram entrar. Mas essas 3 técnicas que eu mexo com a parte física e emocional. Tá certo. Sueli, volta para cá. Como é que tu conheceu a Rosângela e as práticas integrativas e complementares magnéticas? Como é que isso foi apresentado para ti? Então, passo nas Mulheres de Lenço, associação, né? Eu faço já acompanhamento lá com psicólogo, né? Ainda não faço a parte de terapia porque eu não fui liberada ainda pela médica, né? Mas pretendo fazer. E lá fui indicada para poder fazer esse tratamento com a Rosângela, que foi para mim, assim, maravilhoso. Porque quando eu iniciei, eu tinha um sério problema para andar de ônibus, muito enjoo, muito, muito assim, que eu passava mal antes. Então, era assim, um dos pontos piores para mim. Então, comecei a fazer o Enjoo. tratamento com a Rosângela, para mim foi, nossa, sensacional, maravilhoso. Então, Que hoje eu bacana. tenho um pouquinho de enjoo, mas é sobre mesmo a medicação da quimioterapia, mais questão do ônibus mesmo. Sentia também muitas dores nas pernas, no braço, no corpo todo. Hoje, praticamente, eu posso dizer que eu não tenho, tá? Então, assim, para mim está sendo muito bom, assim. Tem outras coisinhas que a gente sente, mas são coisas do dia a dia. Mas, para mim, a Rosângela está sendo sensacional na minha vida. E, assim, e lá nas Mulheres de Lenço também é maravilhoso, né? Porque lá Vocês precisavam conhecer essa ONG aqui. Pois é. Eu acabei não conseguindo participar da entrevista, foi a Adriane Viapiana, presidente da Abrabil, que conduziu a conversa com o pessoal da direção, da coordenação da ONG. Infelizmente, não pude participar, né, mas acompanhei depois. E eu sou jornalista de formação e sou terapeuta biomagnetista também, e por isso que eu sorrio tanto, né, com cada depoimento positivo, assim, porque a gente sabe o quanto a técnica pode contribuir para melhorar a qualidade de vida, né, Sueli? Tu falou das Sim. dores, o enjoo melhorou. Quantas sessões tu já realizou? Por quantas sessões com a Rosângela tu já passou? Quantos atendimentos ela já fez? Eita, agora de cabeça, mas Mais tem ou menos. vários, mais ou menos. Acho que mais de 6, né? É Acho um que por mais. semana? Eu faço um por semana. Uhum. Tu sabe que é bastante comum, e aí o meu depoimento como terapeuta também, né? A gente, às vezes, vai tratar uma queixa, o paciente traz determinadas queixas, eu sinto isso, 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 isso. E depois, no decorrer do tratamento, lá adiante, o paciente ainda lembra de alguma coisa, mas eu tinha também tal sintoma e eu não tenho mais. Então, às vezes, quem está sendo tratado nem colocou todo o histórico dele, né? Tudo aquilo que ele gostaria de melhorar, porque tem prioridades, claro. Mas a técnica ela é tão completa que ela trata os sistemas como um todo, né? E acaba que o paciente Sim. tem outras melhoras. Já volto a falar contigo, Sueli. Tá. Edinaura, conta pra gente como é que foi para ti, como é que tu conheceu a Rosângela e quando tu começou a fazer o tratamento e os teus sintomas aí, o que melhorou dos teus sintomas? Olha, doutor, eu conheci ela lá na ONG também, que eu faço fisioterapia lá, com a Léo, as meninas, a Thalita, muito bom. Aí eu conheci ela lá. Aí eu conheci o tratamento dela e comecei a fazer. Fiz já 3 sessões, melhorei muito, que os nervos da gente vai embolando. E melhorei muito, graças a Deus. Eu estou bem boa mesmo. Não estou com aquela dorzeira, com aquela coiseira, muita dor eu tinha. Tinha noite que eu não dormia de muita dor. Mas ela foi uma benção na nossa vida. Então, tinha noites que tu não dormia, depois de começar Não, o tratamento com as práticas, teve essa melhora. sim, com certeza. Melhorei muito. Agora eu estou dormindo bem, graças a Deus. Não tem aquele cansaço, aquela disposição, muito ruim mesmo. E eu já fiz várias cirurgias de Hanseníase, de útero, muitas coisas. Eu fiz muita cirurgia já. Muita mesmo. Uhum.
Claro. Rosângela, volta aqui com a gente. Esse é um projeto que para cada paciente tu desenha um tratamento, né? Não é um projeto engessado, são tantos tratamentos e deu. Depende da necessidade de cada paciente. Sim. Que nem no caso da Sueli, eu fiz 2 sessões nela, ela ainda não estava fazendo químio, né? Aí, quando ela começou a fazer, fiz 2 sessões de rastreio completo. Aí, depois, quando ela começou a fazer a químio, daí eu comecei a aplicar o protocolo de desintoxicação uma vez por semana. E assim, até quando pula, porque é de 15 em 15 dias, né? Aí, quando pula, elas reclamam. A dona Edinaura foi muito interessante, que mal ela deita na cama, ela já dorme. Coisa boa. É sinal que se entrega de verdade para a terapia, né? E aí ela fala que é gostoso, né? Então, cada uma realmente, né? Então, a gente cuida da parte física, daí peraí, vamos ver se o seu emocional não está sustentando essas dores. Aí eu vou para a parte emocional, converso com elas. E muito interessante. Cada dia que eu chego lá, eu tenho uma surpresinha. Até tem uma que não pôde estar aqui, que ela saiu hoje cedo do hospital, que é a Marlene, e ela está com a mãe dela. E ela, a última sessão que eu fiz nela, ela falou para mim, eu não falei, eu quis falar presencial, eu quis falar com você, porque o rins dela não funcionava e o outro estava ajudando, né? E aí, quando eu comecei a fazer as sessões nela, ela vinha preocupada, porque o médico falava que o rins, o outro já estava se complicando muito. E eu fazia um rastreio completo e fui conversando com ela. Aí, dessa sessão agora, ela veio e falou para mim assim, uma novidade. Eu levei todos os exames agora para o médico, ele disse que os meus 2 rins estão funcionando e é só para mim voltar daqui 6 meses. Aí ela veio muito feliz contando isso, né? Então, assim, é gratificante a gente ver que todas elas que não é possível, muitas vezes, elas estar nesse momento, que umas faz químio, outras... Então, assim, nunca dá certo de todas estar no mesmo horário, né? Claro, não, isso aí é todas elas tranquilo. estivessem aqui, porque elas queriam estar presentes, Uhum. tá? Com todas elas já tem algumas sessões, né? Alguns meses já que está acontecendo esse tratamento. Eu vou aproveitar o gancho da Rosângela, vou de novo perguntar para a Sueli e para a Edinaura. A gente falou dos sintomas físicos, né? A Edinaura está dormindo melhor à noite, a Sueli percebeu melhora na questão dos enjoos, das dores nas pernas, mas e o outro lado, né? O emocional, a autoestima de vocês? Vocês conseguiram perceber algo nesse sentido também? Sim, eu bastante. Assim, mais eu passo com o Francisco, né, lá na associação, e também com o tratamento da Rosângela também ajudou bastante nesse sentido também, da autoestima. Uhum. Como é que tu chegou na ONG, Sueli? É um trabalho que deve ser bastante divulgado aí na tua cidade. Mulheres de Sim, Lenço, a ONG Mulheres de Lenço, né? eu já ouvia falar, mas nunca, eu morei muito tempo aqui, né, mas eu ouvia muito falar, mas nunca tinha ido até lá. E quando eu descobri, fui diagnosticada com o câncer, uma amiga me levou até lá, fui muito bem recebida. Eu lembro que eu cheguei lá, eu estava assim, perdida, desorientada, assim, sabe? Não sabendo nem o que falar direito, mas fui muito bem recebida, com carinho, com amor. Nossa, me ouviram, me aconselharam, então eu saí de lá assim, renovada, digamos assim, com um rumo, tem? Fez Então, assim, diferença lá para para ti. mim, isso, e lá para mim é um lugar muito abençoado. Lá é um lugar abençoado. Lá Uhum. é maravilhoso. A gente, isso que tu traz para a gente, né? É uma coisa que eu acho que acontece com a maioria, provavelmente com a Edinaura também. A gente sabe, a gente tem conhecimento, mas não se envolve porque não passou pelo problema, né?
mas quando se vê diante disso, aí a gente, então, vai lá, recorre e descobre o quão fantástico são, né, o trabalho dessas pessoas que, em geral, são voluntários, são pessoas que estão lá para contribuir com melhora na qualidade de vida, né, porque a gente sabe que é um processo que precisa ser vencido etapa a etapa, às vezes são processos longos, às vezes se resolve um pouco mais rápido, mas mexe com tudo, né? Com o emocional, com o físico, com o relacionamento com a família as técnicas, né? Integrativas e complementares magnéticas, elas têm essa característica que é conseguir trabalhar o emocional também. Tu deve ter passado, a Rosângela falou, por rastreios, as desintoxicações, e por alguma sessão de desbloqueio emocional também? Sim. Foi rastreio, né? Não foi rastreio do emocional aplicado com Silas. Aham. Com o protocolo psíquico, com... Tá. E Dinaura, conta pra gente essa questão. Além de dormir melhor, tua autoestima, como tá? Olha, melhorou bem, porque minha estima era muito lá embaixo. Eu comecei com a fisioterapia, que eu estava muito mal, não estava aguentando quase nem andar. Aí fui lá, as meninas me acolheram muito bem, a Léo, as meninas. Aí eu tô lá desde, acho que 2000. Ai, eu não tô lembrada mais agora no momento, desde quando tô lá, mas tá muitos anos que eu tô lá. Aí agora sim, eu comecei a andar de bicicleta e assim por diante. Agora, de vez em quando, eu faço uma caminhadinha, melhorei bem agora com a doutora Rosângela. Nossa, melhorou muito, muito mesmo. Minha estima subiu mais, eu tinha dia que eu estava muito nervosa, muito mesmo. Aí sempre acontece uma coisinha ou outra, a gente vai lá embaixo, mas graças a Deus, estou bem mesmo. A senhora recomenda o biomagnetismo, então? Sim, com certeza, muito bom. Qualquer um pode receber, é uma técnica que pode ajudar em qualquer situação de saúde ou de recuperação de saúde aí. Já que a senhora é quase prata da casa lá na ONG, é uma ONG que vive de doações, vive de... Como que a comunidade em geral pode ajudar a ONG Mulheres de Lenço, por exemplo, dona Edinaura? Olha, sempre tem os chás, o povo ajuda muito aqui, a ONG daqui. Tem um chá, tem o jantar, que tudo é... Eventos, né? Doação, as coisas, sim. Que bacana. Além de trazer, de repente, recursos para a ONG, também dá visibilidade, né, para o trabalho desse pessoal. Rosângela, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da possibilidade de participar também aqui conosco um vereador aí na cidade de vocês, que é paciente de práticas magnéticas, é paciente da Rosângela, o pai dele, acho que, se não me engano, foi paciente da Rosângela também, e é um agente político, né, que está interessado, que viu, que sentiu, ele na pele, os benefícios dessas terapias, e que gostaria, manifestou interesse, né, de participar dessa conversa aqui. A gente queria saber dele como que ele pode contribuir para, de fato, divulgar e propagar as práticas magnéticas aí em Rolim de Moura. Ele vai participar, Rosângela, tu sabe se ele vai conseguir entrar? Como é que está isso? Ele falou que tá sem esse aplicativo. Está tentando, mas devido assim esse aplicativo ser outro que está no celular dele. Claro. Bom, tudo bem, não vai faltar oportunidade, né, se ele não conseguir. Mas já encaminhando aqui o fechamento, foi uma conversa, claro, uma conversa mais rápida, a gente não quer aqui levar muito tempo, né, para poder trazer essa mensagem. A Abrabio é uma associação que tem esse objetivo, né, de propagar, difundir as práticas integrativas e complementares magnéticas, especialmente o biomagnetismo medicinal, suas variantes e complementares, né? Aí a gente tem as técnicas de desbloqueio emocional também. As meninas que estão aqui, a Sueli e a Edinaura, passaram por essas ferramentas, né? Ou receberam essas ferramentas. E o objetivo é trazer um equilíbrio para o corpo físico, para o corpo biológico, né?
e também para o corpo emocional, com as práticas emocionais, de desbloqueio emocional. E a Abrabio é uma associação que reúne os terapeutas biomagnetistas de práticas integrativas e complementares do país todo. É uma entidade que trabalha para dar visibilidade ao biomagnetismo, é uma entidade que trabalha para que a gente consiga um dia chegar lá no SUS, né, e ter essa ferramenta disponível no SUS. Hoje a gente tem ali na ONG Mulheres de Lenço, mas quantos mais pacientes, né, poderiam se beneficiar e sentirem esse benefício, terem esse resultado na melhora da qualidade de vida, quando essas técnicas todas estiverem disponibilizadas, né, no SUS. Esse é o papel da Abrabio, além de divulgar e promover esses espaços aqui de conteúdo e de divulgação. A Bruna, que está aqui nos nossos bastidores, ela está me dizendo que a gente pode doar para a ONG Mulheres de Lenço, fazer doações ou de itens, né, que eles precisem, ou doações em dinheiro. Tem um site, coloca lá no Google Mulheres de Lenço, aqui tá, ó, mulheresdelenço.org. Nesse site, a gente consegue encontrar lá maneiras de doar, de fazer contribuição, de contribuir com essa ONG, ajudar a fortalecer, né, o trabalho da ONG lá em Rolim de Moura, que é bastante importante. A gente já teve provas disso lá na primeira conversa com a Rosângela, depois na segunda conversa com o pessoal da ONG mesmo. Se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto também, dou a dica de assistirem a primeira entrevista com a Rosângela, a segunda entrevista ali com o pessoal da ONG, e hoje a gente teve a oportunidade de conversar com a Sueli e com a Edinaura, que são mulheres que fazem parte da ONG Mulheres de Lenço, e que estão recebendo o tratamento da Rosângela. Gurias, já para encaminhar para um encerramento aqui da nossa conversa, eu vou pedir para a Sueli, depois para a Rosângela, para vocês se despedirem aqui da nossa conversa, nos darem um tchauzinho e deixar uma mensagem para nós, uma mensagem para quem estiver nos assistindo. Não é um processo fácil, né? A gente estava falando. Eu não sei se vocês sentiram uma certa resistência quando souberam dessa terapia, mas resolveram experimentar, ou como foi? O que vocês diriam para quem está passando por uma situação parecida e pensa assim, será que vale a pena fazer esse negócio aí de biomagnetismo, de desbloqueio emocional? O que vocês poderiam dizer para esclarecer dúvidas de quem está nos assistindo? Sueli. Bom, para mim, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né, um pouco da minha experiência. Para mim foi, assim, não tive nenhuma resistência. Para mim, quando eu subo, para mim já foi, assim, aceitei, assim, de imediato, porque eu já não tinha muito conhecimento, mas já tinha ouvido falar. Então, assim, para mim foi muito bom, fez uma diferença muito grande, e até futuramente, quando eu não puder passar mais, eu quero passar meus filhos, minha filha, até meu esposo também, indico para minhas amigas também, porque isso é muito bom, gente, é muito bom. Quando a gente deita naquela mesa lá que ela faz, todo o processo, você sai de lá leve, sai de lá tranquilo. Eu até falo para ela, nossa, eu chego em casa leve, eu durmo que é uma beleza. Então, assim, é muito bom. Então, para você hoje que está fazendo aí um tratamento oncológico, ou que seja um outro tipo de tratamento, que refere a isso, faz que você vai gostar. Vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Assim, o psicológico também ajuda muito, né, a gente, que eu acho que é a autoestima da gente, né? Então, é tudo um conjunto. Então, assim, para mim, eu estou muito feliz, estou muito satisfeita, tá? Eu vou continuar fazendo, até quando eu não estiver lá mais, eu quero continuar fazendo, porque isso é muito bom. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Sueli, muito obrigada por estar aqui conosco, por essa coragem, né, de vir aqui e de falar, de trazer o teu depoimento. Edinaura, tu recomenda? Eu recomendo para as pessoas aí, sim, falo para minha família que foi muito bom, muito importante. A doutora Rosângela foi uma benção na nossa vida,
Nossa, que nem eu estava falando, a gente chega lá, eu durmo lá mesmo. Nossa, eu era agoniada, agitada, que Deus o livre, muito agitada. A doutora Rosângela sabe disso. E graças a Deus, essas mãozinhas dela, meu Deus, ajuda muita gente. Então, eu recomendo para as pessoas. E outra coisinha que eu esqueci de falar, eu posso falar agora? Claro. Olha, eu fiquei de muleta e cadeira de roda. E graças Ah, a Deus, quase ninguém sabe, lá da ONG não sabe disso, estou falando agora aqui. Então, aí comecei a fazer, até agora, o último dia que eu tive com a doutora Rosângela, eu estava com, aonde eu fiz a cirurgia, aquilo estava tudo infeccionado, os nervos, e já desembolou os nervos bem mesmo, graças a Deus. Estou andando, não está doendo mais, porque estava ficando difícil de novo minhas pernas. Mas que graças a Deus. maravilha! Que coisa Sim, boa! Que coisa boa ouvir isso, Edinaura. essa também é uma doença que não é fácil. Meu tratamento foi aqui de 1 ano, e daí agora, de 6 em 6 meses, eu vou para Porto Velho, com o meu médico de lá que fez a cirurgia. Mas demais, Que é só. bom. Deus abençoe Muito você, obrigada. a doutora Rosângela, e Deus abençoe. Muito obrigada. Que abençoe a todos nós. Obrigada também por essa coragem, pela exposição, pelo teu depoimento aqui para a gente. Os Ah, campos magnéticos estáticos, os ímãs terapêuticos com os quais a gente trabalha, eles têm esse objetivo, né, de equilibrar a bioeletricidade das células, equilibra o pH das células, dos tecidos, dos órgãos, e vai devolvendo ao organismo da gente a capacidade de se reorganizar, de se equilibrar, de chegar a alcançar a homeostase, que a gente chama, que é o equilíbrio, né? Então, o campo magnético estático, o ímã, ele faz isso, ele dá energia para as células. Por isso é tão comum todo mundo que passa pela maca do biomagnetista sai com essa sensação de leveza, de equilíbrio, porque esses campos magnéticos fazem isso, eles fazem o equilíbrio da bioeletricidade das células, e é essa a mágica, né? Na verdade, não é a mágica, é a física agindo no organismo para ajudar com que o organismo consiga se equilibrar para combater o inimigo que está ali fazendo a desordem, né? Seja lá patógeno, seja lá uma disfunção por outra causa primária, né? O bio consegue fazer esse equilíbrio aí, devolver essa energia para as células e para o corpo. Rosângela, muito obrigada por ter participado conosco dessas 3 entrevistas. Obrigada a você por ter colocado em prática esse projeto aí em Rolim de Moura. O que tu traz para a gente aqui de mensagem final? Eu só tenho satisfação, assim, satisfação não. Eu só, assim, estou muito satisfeita. Eu entrei pensando que ia ser algo que é insignificante, né? Que eu nunca tinha trabalhado assim, de voluntária. Daí eu pensava assim, na minha idade, mexer com essas coisas, mas eu quis tentar. Nossa, se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha começado já há muito tempo. E assim, é muito gostoso. É muito bom a gente ver essas meninas sair dali, sentindo alívio, né? É muito gostoso a gente saber que está tirando a dor da pessoa. Isso não tem preço, né? O que eu falo é assim, que procurem biomagnetismo na sua cidade, quem vai assistir essa live, porque realmente ela faz a diferença, ela dá mais qualidade de vida para as pessoas, seja lá qual enfermidade for. Não oferecemos cura, mas oferecemos qualidade de vida, né? Eu vou permanecer com esse projeto no próximo ano, sentir o saborzinho de como vai ser bom, não é bom apenas para mim, para elas também, mas com isso eu também estou me renovando, com isso eu estou mais, assim, com meu ânimo, assim, o meu desânimo em alguma situação, esse projeto me deu uma vitamina de ânimo que eu só preciso continuar, nunca desanimar, né?
essa associação precisa de doações, sim. Eles estão com um prédio, né, que eles estão pagando aluguel, eles precisam comprar esse prédio, e contamos com a doação das pessoas para que eles possam comprar esse prédio próprio, porque elas pagam aluguel ali, quando pensam que têm que ir para um outro lugar pagar aluguel, né? Porque as doações que estão tendo no momento dá para manter, mas não dá para comprar o prédio, né? Então, Claro. a gente pede carecidamente, quem puder ajudar, entrar em contato com elas, que você vai estar fazendo algo bom para essas mulheres, para as pessoas carentes, porque ali é pessoas que são ajudar as pessoas que não têm condições financeiras para poder cuidar, para poder, como dizer assim, cuidar ter os tratamento devido, um tratamento com mais qualidade, para que a medicação possa chegar até elas. Então, assim, é muito importante que vocês olhem um pouquinho para essa ONG e ajudem, tá? E Tá demais, certo. as biomagnetistas vão atrás da ONGs, tem ONGs alcoólatras, né? Tem as Ilhas dos Idosos, tem muitas ONGs por esse Brasil afora, e que precisa da nossa técnica, precisa do nosso olhar. A gente tira um tempinho para doar, isso é muito bom, precisamos fazer isso, porque a nossa função de terapeuta é amor. É amor. Nós temos que passar fazer com que as pessoas que venham nos procurar, a gente possa fazer algo por elas, né? Então é isso. Não tem muito a falar, assim. Só Agradecer, né, Rosângela? Isso aí. Então, muito obrigada, Rosângela. Obrigada a Sueli, obrigada a Edinaura por estarem aqui conosco. No site, então, mulheresdelenço.org, que continua aqui na nossa tela, ó. Você aí que está assistindo essa entrevista, esse vídeo no YouTube da Abrabil, de qualquer lugar do país, não importa que você não é de Rondônia ou não é lá da cidade de Rolim de Moura exatamente, né? A gente sempre tem um pouquinho para contribuir, e quando a gente contribui um pouquinho com o bem do outro, faz tão bem para a gente de volta, né? Está nas leis da natureza, o dar e o receber. Então, de qualquer lugar do país que você esteja, se tiver um tempinho, uma disponibilidade, dá uma olhada no site aí, mulheresdelenço.org, e veja de que forma você pode ser contribuição também para a realização desse sonho, que é a compra da sede ali da ONG Mulheres de Lenço. Muito obrigada. Encerramos mais essa conversa aqui com as pacientes da Rosângela. Outras pacientes estavam previstas aqui para participar, mas a gente sabe, cada uma no seu tratamento, cada uma na sua rotina, e às vezes não dá para reunir todo mundo. Quem sabe numa outra oportunidade a gente consegue trazer mais depoimentos também. Muito obrigada e até a próxima.